ele era um homem de mãos à obra. Eu acredito que na igreja nós temos pessoas espirituais, mas temos pessoas que levantam a parede, que rebocam, que de ações diferentes, mas isso unidos, isso traz resultado extraordinário para a obra de Deus. Com questão da pergunta da irmã sobre o período profético, Deus tem um tempo determinado para todos os momentos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes a gente quer algo, né? Alguns dias eu estive falando, né, por exemplo, Abraão, e Deus fez a promessa que ele seria pai de uma grande nação, que ia ter um filho. Mas o tempo foi demorando e Abraão achou que Deus tinha esquecido. Mas após 20 anos Deus cumpriu com a sua promessa. E a questão aqui, Deus tinha profetizado que 70 anos ia se cumprir. No período certo, na hora certa, no momento certo, Deus entrou em ação e a obra foi realizada. Amém? Amém. E com essas questões do período profético, a gente tem umas coisas assim, 70 semanas, 1.230 dias. Como que você poderia explicar isso melhor para a gente, Eliseu? Olha, na parte de terça-feira aí fala que houve 3 decretos. O primeiro foi no ano 538, é isso? O segundo foi no ano 457, foi com Esdras, né? Esdras. E o último 444 nós vimos aí. Para a gente entender esse período aí, a gente vê que esse período aí é um período muito importante, principalmente para a igreja adventista. Daniel, a gente vê lá no capítulo 9, que ele, estudando os livros de Jeremias, ele descobriu ali pelos escritos, 70 anos, eles iam ficar cativeiros, 70 anos, e já estava se cumprindo ali, ele estava preocupado. E a gente vê, um pouco antes, em Daniel 8,14, que 2 anjos estavam conversando, um conversando com o outro, e um anjo perguntou assim: até quando? Até quando a verdade vai ser jogada por terra? Lá fala que a verdade foi jogada por terra. Até quando a verdade vai ser jogada por terra? Se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vê que o chifre pequeno ele ia fazer isso, e como fez. E agora 2 anjos nessa visão, ele vê ali, e um anjo falando para o outro pergunta assim: até quando? E o outro anjo responde, disse assim: até 2.300 tarde de manhã, e o santuário será purificado. E aconteceu que Daniel, ele não entendeu, ele ficou preocupado, porque ele tinha esperança que o povo voltasse agora e restaurasse ali o templo e o trabalho do santuário fosse feito. Mas agora o anjo disse: até 2.300 tarde de manhã o santuário será purificado. Nós sabemos que tarde de manhã, lá em Gênesis se ouve tarde de manhã é o primeiro dia, então tarde de manhã equivale um dia. Em profecia, nós vimos lá em Números 14:34, se eu não estou enganado, lá diz assim que um dia equivale um ano. Quando o povo foi espiar a terra, Deus falou: assim como vocês ficaram 40 dias espiando a terra, vocês vão caminhar durante 40 anos lá no deserto. Então um dia em profecia equivale a um ano. Então, em outras palavras, 2.300 tarde de manhã equivale 2.300 anos. E Daniel não entendeu muita coisa. Daniel ele adoeceu, a gente vê no capítulo 9 ali que ele faz oração intercessória, ele confessa os pecados, ele se volta para Deus, ele faz uma oração em prol dele, do povo ali, e quando chega no verso 24, que é o texto-chave para a gente entender isso aqui, o anjo agora aparece para ele e diz assim: olha Daniel, enquanto você estava orando, em outras palavras, Deus me mandou você aqui porque você é muito amado. E ali ele disse assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Então agora Daniel começa a entender a profecia. 70 semanas. Uma semana tem quantos dias? 7. Então 7 vezes 70 dá quanto? 490 dias, que é igual a ano. Então 490 anos estava determinado para o povo judeu. Aí ele disse aí no verso 24, 25 até o 27, ele disse: 62 semanas que eles iam fazer o quê?
eles iam restaurar Jerusalém com muita dificuldade até o Messias, que deu 434 anos, mais 62 semanas. Então essa data aí, ela chega até o ano 27. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a palavra de Deus é exata, que nós podemos confiar no Deus poderoso. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus fez o mundo e deixou o mundo a Deus dará. Mas Deus, isso mostra que Deus está no controle desse mundo. Então ali foi profetizado a unção do Messias, o batismo de Jesus no ano 27. E depois na profecia o anjo ainda explica aí para ele que teria mais aí uma semana de oportunidade ali de salvação, de remissão dos pecados. E ele disse assim que no meio da semana o Messias seria tirado. Uma semana tem quantos dias? Nós já vimos aí, são 7 dias, que é igual a 7 anos. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Quando chegou 3 anos e meio, no ano 31, Jesus morreu. Então cumpriu a metade da semana. E o povo judeu, como nação, eles tiveram oportunidade mais 3 anos e meio, que chegou o ano 34. Então lá no início lá do verso 24, diz assim: 490 anos, né? 70 semanas, que é igual a 490 anos, estão determinados para o teu povo.